Meu nome é Gabriel, eu sou gerente de contas e implantação aqui na Logicware e hoje a gente vai ver a importância da análise de vendas dentro da empresa, certo? Então, a gente está dando continuidade hoje ao que iniciou no mês passado, então o início dos treinamentos online e gratuitos, deu início com o check-in fotográfico, meu colega Álvaro que ministrou esse treinamento. Então, a nossa ideia é fazer um treinamento por mês, tá? Com os assuntos que a gente ainda está vendo qual que a gente vai utilizar. E aí também a gente está aberto para qualquer sugestão que vocês possam ter. Tá? Vocês têm os nossos contatos aí, fiquem à vontade para nos mandar. Então, a nossa ideia é auxiliar todos vocês, né, nas rotinas da empresa, buscar novas práticas e também otimizar o trabalho, né? Então, essa é a nossa ideia inicial. Estou vendo que o pessoal está entrando aí, fiquem à vontade, tá? Se tiver qualquer dificuldade no áudio, nos avisem ali pelo chat. O áudio está desativado, mas a gente vai usar o chat então, certo? Então vamos lá, qual que é a importância de analisar as vendas que estão sendo feitas, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer os nossos resultados para poder identificar alguns pontos de ações para atingir metas, para vender mais, reduzir custos, né? E com base nisso poder se tornar mais concorrente com os teus se tornar mais concorrente, não, se tornar mais competitivo entre os teus concorrentes, né? E também no mercado em geral. Né? Então, hoje a gente sabe que a gente tem uma dificuldade cada vez maior de vender, então a gente tem que buscar algumas alternativas para isso, né? Então a gente tem que ter um diferencial e já se antecipar essas necessidades do mercado, né? Para fazer a diferença que vai fazer diferença em qualquer negociação, né? Então, a partir do momento que a gente entende o que o cliente deseja, sabe qual é o ponto exato na tomada de decisão dele, a gente consegue antecipar essas necessidades e oferecer algo que a gente sabe que ele vai ter, vai precisar no caso, né? Então, saber. Então, a gente tem alguns pontos que a gente precisa saber, né, para essa análise, para essa decisão. Saber qual período houve mais vendas, qual o melhor vendedor, qual agência trouxe mais negócios, né? Aqui falando um pouquinho mais do mercado de mídias, né? Mas isso é importante para qualquer segmento, certo? Então, a gente tem alguns fatores determinantes para todo gestor, qualquer pessoa que vai precisar uma tomada de decisão para buscar novos negócios e principalmente manter os atuais, né? Então, a grande dúvida é, né? Como controlar isso, né? Então, a gente tem alguns indicadores. Então, o que remete a indicadores? São medidas, números, né? Algum parâmetro que tu tenha algo a comparar, né? Eu posso dizer que os indicadores de desempenho são muito essenciais para aumentar a venda, margem de lucro, reduzir custos e principalmente melhorar a operação da empresa e melhorar a qualidade do atendimento, né? Então, sem indicadores, sem metas para alcançar, tu não sabe para onde tu está indo e muito menos no lugar que tu chegou, né? Então, aqui até uma frase da música lá do Léo Henkin, que é Essa Não É a Sua Vida, relacionada aos números, né? Números, 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 o que é, o que são e o que dizem sobre você. Então, indicadores nada são mais do que números ou informações, dados que tu vai coletar para poder tomar alguma ação, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder no chat, se quiserem anotar num papelzinho, se quiserem pensar, né? Talvez agora vocês não vão ter essa resposta, mas é algo que vocês têm que se perguntar para poder buscar essa informação, né? Se os números falassem, o que eles teriam a dizer sobre a empresa de vocês, né? Então, está dando lucro, está dando prejuízo, não tem ideia, né? Qual é a previsão de vendas, por exemplo, para o final do ano, né? Então, a gente tem tudo como comparar baseado no que passou, né? Então, tu vai saber se lá no final do ano tu vai ter como dar uma premiação para os teus vendedores, para a tua equipe, ou vai ter que
cortar custos para chegar até lá, para pagar o 13º dos funcionários. Isso vai depender da situação da empresa, né? Então, por isso a importância de fazer essa análise e ter essa informação, certo? Eu estou vendo que está chegando mais pessoas aí, tá, pessoal? A gente começou já às 15h10, deu uma tolerância. Mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, utilizem o chat aqui que a gente vai respondendo. E no final também a gente vai dar uns minutinhos para perguntas, certo? Então, uma outra frase do William Edwards Deming, que ele é um estatístico, professor, escritor, palestrante e consultor, né? Não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia, né? Então é aquela velha máxima do mundo das vendas, né? O que não pode ser medido, não pode ser controlado, consequentemente não pode ser melhorado, né? Então é legal tu ter relatório financeiro, onde é que tu vai ver tudo que tu recebeu no mês, né? Tudo que tu pagou e qual é o teu saldo lá do banco. É importante ter essa análise, né? Só que hoje, com a concorrência que a gente tem, só isso não é mais suficiente, né? Então, como eu falei no começo, tem que ter um diferencial, tem que se antecipar a essas necessidades e tentar buscar algo para fazer diferente, né? Porque hoje a gente não pode ficar na mesmice, né? A gente sempre tem que fazer algo para inovar e tentar estar pelo menos um passo à frente dos nossos concorrentes, né? Então, voltando à importância da análise de vendas, a gente vai falar um pouquinho não só do sistema da Logicware, a gente vai ver mais no final algumas opções, mas aqui a gente está falando de mercado, né? Então, tem pessoas que não utilizam o nosso sistema, mas com certeza sabem da importância que é ter essa análise, essas informações, certo? Então, alguns questionamentos, né? A gente hoje não tem, como a gente trabalha num segmento muito grande, cada empresa tem uma forma diferente de trabalhar, a gente não está aqui para dar uma receita de bolo, né? Dizer, tu vai fazer dessa forma, tu vai ter sucesso nas tuas vendas, tu vai conseguir analisar, projetar tudo que tu vai precisar. Não, a gente está justamente aqui para mostrar a importância de ter essas informações e instigar vocês através de algumas perguntas, através de algumas informações, para vocês ir buscando o que vai ser o diferencial para vocês, né? Então, para alguns pode ser que saber qual é o vendedor que mais vendeu, outro quem é o cliente que mais comprou, a agência que mais trouxe negócios, né? Cada um vai ter a sua particularidade e vai, em cima disso, buscar essas informações, né? Então, pegando o exemplo, tem um vendedor que está se destacando nas vendas, né? Por que não usar ele como um case para os demais, né? Ver como a forma que ele está trabalhando, passar um treinamento para os demais, né? Fazer com que essa forma de trabalhar que está dando certo se propague para os demais vendedores dentro da empresa, né? Aqui falando um pouquinho do mundo de mídias, né? A maioria dos que estão aqui hoje com a gente trabalha com a parte de mídias, então a gente tem alguns exemplos desse tipo, né? Então, um determinado ponto é sempre comprado junto com outro, né? Então assim, tu tem como ter uma orientação para os teus vendedores, né? Para criar uma promoção, oferecer junto um ponto que não é tão vendido, né? Então isso a gente já está falando quando você tem a informação, né? Eu tenho meus pontos, sei qual é o meu ponto que mais vende, o que menos vende, né? Então com isso tu pode fazer algumas ações para poder buscar uma forma de vender mais, certo? Então, falando um pouquinho de aumentando as vendas, né, através da análise de dados, fazer só essa observação aqui do grande Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, hoje, todos que estão aqui estão buscando algo diferente, que seja um conhecimento, uma nova forma de ver, né, as suas vendas, os seus controles, para então poder buscar algum tipo de informação diferente, né? Então, análise de dados para gerar mais lucro, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente encontra não é ter somente a informação, mas que essa informação seja de boa qualidade,
né? Para que em cima desses dados tu possa tu ter a certeza que os dados são verdadeiros, confiáveis, e aí sim poder tomar uma decisão que seja um investimento ou um corte de custos, né? Mas aí tu sabe que a informação que tu está buscando é real, verdadeira, e que tu pode usar ela para qualquer tipo de decisão que tu vai tomar dentro da empresa. Pessoal, vou frisar de novo, se tiver qualquer dúvida, dificuldade, utilizem o chat à nossa direita aqui, fiquem à vontade, tá? Então, voltando, né, a análise de venda traz números gráficos e estatísticos que permitirão para a sua empresa, em conjunto com as pessoas que trabalham, né, podendo propor soluções inteligentes e garantidas de sucesso. Tá? Então, falando um pouquinho da importância da análise de vendas, hoje a gente tem dois tipos de análise, né? Não que sejam só esses dois tipos, mas são os principais, que é a análise horizontal, que é o que a gente vai ver hoje aqui com a análise de vendas, né? Que é olhar para trás para poder entender o que está acontecendo e poder projetar o futuro, né? E tem a análise vertical também, tá? Então, vamos lá, análise horizontal. Análise horizontal é baseada no comparativo entre resultados de um mesmo indicador em relação a períodos anteriores, colocando eles lado a lado, né? Então, por exemplo, se tu vai procurar quem é o teu vendedor que vende mais, tu vai pegar todas as tuas vendas, por exemplo, de um ano atrás, e daí tu vai ter um parâmetro para saber, não, o Joãozinho é o vendedor que mais vende, né? Aí o Pedrinho é o que menos vende. Então, com isso tu consegue fazer essa análise horizontal, certo? Então, o que é a análise horizontal? Basicamente, é a comparação de valores avulsos que tu vê, por exemplo, num relatório do que tu recebeu no mês, ou que tu pagou, né? Mas que tu bota isso agrupado num período e aí sim tu consegue identificar melhor uma visão mais ampla do negócio, tá? Indo um pouquinho só para análise vertical, né? Ela é baseada na análise de números, indicando resultados em efeito cascata, né? Ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, tu vai colocar as tuas vendas o teu valor bruto em cima e abaixo tu vai tirando todas as tuas despesas e todas as tuas receitas. Lá no final tu vai ter um resultado, certo? Então, análise vertical, o DRE, que é o demonstrativo de resultados, é um excelente exemplo, né? Então, ali tu pode ver se a empresa está dando lucro, está dando prejuízo dentro do período que tu está analisando, tá? Então, aqui até tem um exemplo, né? Tu vai colocar as tuas receitas com vendas lá no topo e a partir dela deduz imposto, custo de produção, etc. E no final tu vai ter o valor que está restando, tá? Voltando então, se tu tiver se for um resultado aqui positivo, né? Parabéns, a empresa está gerando lucros e gastando menos do que ganhou, tá? Se for negativo, né? Aí a gente já sabe o resultado. Vai ter que apelar para o banco, vai ter que vender alguma coisa, vai ter que reduzir custos, cortar funcionários, né? Então, a análise vertical dentro do nosso sistema, né? Como eu falei, o DRE, que é o demonstrativo de resultados, basicamente qualquer sistema tem hoje, né? E o nosso sistema Salt, lá no menu de contabilidade, para quem já é nosso cliente, ele já está disponível, né? Tu tem todas essas possibilidades de ver essas informações e analisar verticalmente a saúde da empresa, tá? Aqui tem o link, o nosso portal de documentações. Depois vocês vão ter acesso a esse documento, então vocês vão poder acessar esse link, ver toda a documentação, mesmo para quem não é cliente, tá? Então, voltando para a análise horizontal, que é o que a gente vai ver aqui, certo? Vocês devem estar se perguntando como fazer isso no sistema ou na planilha de Excel, para vocês que ainda não são clientes da Logicware, né? Então, hoje dentro do sistema, a gente vai ver como buscar essas informações, né? Então, aqui tem a tela do sistema. Ela ficou um pouquinho borradinho assim, mas mais para frente a gente já vai mostrar detalhado esses filtros, tá?
que daí vai ficar um pouquinho melhor de visualizar aqui, certo? Então, dentro do sistema, dentro do menu de mídias, a gente tem o relatório de análise de vendas, tá? Então, ele tem a disponibilidade de usar da forma que a gente está exibindo aqui, onde a gente tem o cubo, né, com as informações, e abaixo a gente tem o gráfico com os mesmos dados que estão no cubo, só que porém em forma de gráfico. Ele dá uma perspectiva um pouquinho diferente, certo? Então, dentro dos filtros do sistema, tá? Vocês vão ter aqui o tipo de venda. Então, eu posso buscar por solicitação, confirmação ou veiculação, tá? Qual que é a diferença disso? A data que ele vai buscar para trazer informação, né? Então, você vai buscar a data de solicitação ou confirmação, já falando da confirmação da prévia, então, certo? Ou dentro do período de veiculação, tá? Aí você vai informar o grupo, né, do ponto, exemplo, quero só pegar o outdoor, só em pena, só bus door, ou se eu vou olhar de forma geral, né? Porque tu pode saber, eu quero saber qual que é o meu produto que vende mais. Quero saber, não, dentro do meu outdoor eu quero saber o que vende mais. Então tu tem como reduzir ou aumentar a informação. Se tu colocar para buscar o grupo todos, tu vai pegar tudo que tu tem dentro do sistema, outdoor, empena, bus door, painel rodoviário, enfim, certo? E aí tu vai saber, o outdoor é o que vende mais, né? Beleza, vamos reduzir então a informação. Vamos buscar só do outdoor e entender por que o outdoor vende mais. Talvez por ser por bissemana, período menor, o valor acaba sendo um pouquinho menor, né? Então é esse tipo de análise que a gente busca transmitir, né, para que vocês possam utilizar as várias formas que o relatório tem. Né? Ele não é fixo somente com uma informação, um período. Não, ele te dá essa possibilidade de buscar várias informações dentro do sistema. Tá? Então, aqui eu ainda posso ver, ainda estamos falando dos filtros dentro do relatório. Tá? Então, eu posso saber buscar por o que tem em aberto, né? Então são vendas que ainda estão em aberto aguardando um retorno do cliente ou alguma ação do comercial, tá? Vendas canceladas. E aí aqui, para os usuários do sistema, a gente faz mais uma ressalva que é bem importante, que a gente tenta sempre passar isso nos treinamentos, nos atendimentos, né? Hoje, muitas empresas, a gente nota que fazem as prévias nos sistemas, mas acabam, se o cliente não opta por não fazer a veiculação, acaba excluindo a prévia, né? Porém, a gente sempre diz, não exclui a prévia, cancela, por quê? Tu vai ter essa informação, esse histórico para buscar para uma futura negociação com aquele próprio cliente, né? Ou se tu quiser analisar os dados como um todo, né? Eu quero saber quantas vendas foram canceladas dentro do ano passado, né? Estou tendo muito cancelamento, quero buscar informação por que está acontecendo. Tá? Então é importante ter as prévias, mesmo que canceladas dentro do sistema. Tá? E aí as confirmadas. Né? As confirmadas são as vendas que foram efetivadas e os clientes fizeram a veiculação. Tá? Então a gente tem as três opções: em aberto, canceladas e confirmadas. São essas três opções aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, tá? Que é bem no cantinho da tela. Aqui a gente tem o período que a gente vai analisar, né? Então, nesse caso, aqui no exemplo, estou colocando os últimos 3 meses, né? Mas eu posso botar qualquer período que eu desejar, tá? Não fica fixo a isso. Tu pode botar o período que tu quiser. Empresa. Como o sistema ele trabalha com múltiplas empresas, tu pode ter várias empresas dentro do sistema com informações totalmente distintas, os dados não vão se cruzar. Né? Então, se tu tem uma empresa de mídia, outra empresa de impressão, outra que não tenha nada a ver, né, uma sapataria, por exemplo, tu é proprietário da empresa, tu pode ter só o nosso sistema para controlar tudo. Né? Então tu vai ter tudo dividido e na hora de buscar essas informações, tu também vai ter esse filtro por empresa que a gente está falando. Eu quero só ver da empresa de mídia, eu quero só ver da impressão. Tu vai ter como buscar isso e dividir esses dados. E se também quiser ver como um todo,
tu pode selecionar todas elas, tá? A gente pode filtrar, e aí é o próximo filtro, por cliente, por vendedor, por representante, tá? Ou você seleciona por todos, que tu vai ter essa visão geral, ou se tu quiser buscar só de um cliente, um vendedor, um representante, aquele período e fazer essa análise, né? Então, temos as opções de totalização, que é para agências, vendedores, representantes, proprietários, a opção de repasse, né, que é que o sistema permite fazer repasse de produção, de veiculação, tá? Então tu tem como trazer todos esses dados para dentro do relatório e poder analisar como um todo, né? Para não pegar só o que tu tá colocando de veiculação, só analisar a receita, né? Tu consegue fazer essa análise buscando também esses valores de repasse. Então é esse filtro mais abaixo que a gente tem aqui, com as opções que tu tem para marcar. Tá? É bem simples, bem intuitivo, bem tranquilo para usar. O botão gráfico, né, que ele vai estar então na parte superior, tu pode escolher qual é o tipo de gráfico que tu vai utilizar. Então, como eu comentei antes, tu tem a opção de olhar somente por cubo, na forma cubo e gráfico, ou somente gráfico, tá? Então, dentro dos gráficos, tu vai ter várias opções. Por pizza, coluna, linha, uma infinidade de opções que a gente tem ali para buscar essas informações. Tá? Aqui é a visão geral do relatório. Tá? Na próxima tela eu vou detalhar aqui os filtros para ficar um pouquinho mais perto para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem os filtros nessa parte esquerda. Aqui em cima, mais algumas opções que o relatório permite. Né? Então, ele divide. Eu estou hoje aqui filtrando por ambos. Então, ele vai trazer por cubo ou por gráfico. Tá? Oi, Eduardo. Sim, não tem problema que vocês não tenham o sistema, né? A gente vai falar aqui algo mais amplo que não é só para os usuários do nosso sistema. Por isso que até a gente deixou isso aberto a todo mundo, né? Todos os públicos, para justamente não só para quem utiliza o sistema, mas para quem também quer ter um diferencial nas vendas e conseguir ter essa análise, tá? Então, essa aqui é a visão mais geral dentro do relatório. Tá? Então, aqui eu vou passar, tem os detalhes, a imagem um pouquinho mais aproximada dentro do filtro. Né? Então, tu vai ter várias opções de filtros aqui. Aqui, então, estou mostrando só o cubo, tá? Onde que ele vai trazer informação. E aqui só o gráfico. Né? Então, aqui eu consigo ver. Eu tenho dois tipos de outdoor, o outdoor 9x3, o outdoor 18x6, tá? Então aqui eu consigo ver o total de venda, o total que eu paguei de comissão, total líquido que eu recebi, valor de tabela. Posso definir dentro do sistema um valor fixo, um valor de tabela, né? E conforme o valor que eu estou fazendo na prega, que eu estou negociando, fechando, pela veiculação, o sistema já faz essa leitura do valor de tabela e já te calcula a depreciação. Né? Então, se o teu valor de tabela é R$ 10 e tu vendeu a 8, quando tu puxar o relatório, ele vai te trazer aqueles R$ 2 lá de depreciação que você teve. Tá? Então, esse relatório, muita gente tem algum receio de utilizar justamente por essa questão de gráfico, tá? Mas a gente pode garantir, ele é muito tranquilo, depois que tu entende ali em 5 minutos tu consegue entender a forma de configurar ele e tu vê as várias possibilidades que ele tem, tá? E nada melhor que ter, não só ter assim em cubo, né? Mas tu ter um gráfico dessa forma, seja para ti analisar a informação ou para apresentar numa reunião comercial para os vendedores ou para a diretoria, né? Tu chegar com um gráfico desses aqui com certeza vai fazer um diferencial, né? Não só pela aparência, mas também pelos dados que tu está apresentando e a forma que tu está apresentando, certo? Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade e utilizem o chat, tá, pessoal? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Vamos lá.
Então aqui a gente tem um comparativo de qual o cliente que mais vendas fez, né? Então aqui a gente está buscando, deixando em ênfase o cliente, tá? Para poder buscar quais foram o que mais vendeu, o que mais comprou, o que menos comprou, certo? Então aqui eu tenho a quantidade comprada, o valor total, o valor que eu paguei de comissão, valor de repasse, o valor líquido que eu recebi, né? Então já desconta a comissão e todos os outros custos que estão vinculados com aquela venda. E aí aqui por final a gente tem o valor de tabela e a depreciação, né? Aqui até a gente tem um caso que o valor de tabela era 5.000, houve um desconto de R$ 500, então automaticamente ele já aparece aqui essa depreciação de R$ 500, tá? E aqui, da mesma forma que a gente tem o cubo, tem o gráfico aqui, com os vendedores, né? Aqui, ó, segue a mesma linha, Amanda, Gabriel, Giovanni, a Tainá e a Tamara, tá? Então, com isso, tu consegue buscar quem foi o cliente que mais ou menos comprou, né? Tu tem todos esses dados. Aqui, uma questão importante que a gente tem, né? Que já vou reforçar agora. O que que acontece? Cada filtro que você faz do relatório é uma forma de buscar informação, né? Se tu vai buscar da veiculação, da confirmação. Então, o que que o sistema permite? Que tu salve vários tipos de templates do relatório. O que que são os templates? O sistema pega o filtro que tu tem aqui na tua tela atualmente e salva ele. Para quê? Quando tu for buscar essas informações de novo, tu não vai precisar montar todo o relatório, informar o tipo de venda, o grupo, o período. Não. Tu vai lá, dar um clique aqui em cima, ele vai trazer todos os templates que tu tem salvo, né? E tu seleciona, ele vai carregar na tela. Tá? Então, isso é uma facilidade muito boa. Tu acaba ganhando tempo para buscar essa informação. Tu não precisa estar catando filtro, buscando dados. Não. Tu vai lá, dá um clique no templates, outro clique para selecionar qual que tu vai usar. Né? Então, aqui em cima tu tem o título dele. Então, aqui eu estou buscando o meu template de vendas por clientes, por exemplo. Né? Então eu busco essa informação, trago ela para a tela, ele acaba me trazendo já completinho, não preciso estar a cada vez que eu vou analisar, tá? Outra opção importante do relatório, ele permite exportar também para Excel, tá? Então ele salva em PDF, exporta para Excel, já dentro da planilha, né? Então isso acaba ajudando também para poder formatar alguma informação, colocar mais algum dado, alguma outra informação que seja importante, certo? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para questionar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat agora, fiquem à vontade, tá? De qualquer forma, estou deixando aqui o meu e-mail de contato, tá? Vocês podem nos mandar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Para as pessoas que estão acompanhando conosco aqui não utilizem o sistema, mas mesmo assim quer o material, quer acessar a nossa documentação. A documentação fala bastante do sistema, mas também fala um pouquinho do mercado, tá? Então vocês vão poder ter esses dados, vão ter acesso, é só nos acionar aí que a gente está à disposição.
Pessoal, fiquem à vontade aí, utilizem o chat. Ou entenderam tudo, não ficaram com dúvidas. Dúvidas, sugestões, reclamações, né? Fiquem bem à vontade. Ana, tem alguma dúvida? O Eduardo, a Elisete. Vamos lá, pessoal. Elisete, você já usa o sistema da Logicware, né? Então ele já está disponível sim, tá? Se você acessar lá o menu de prévias, tu vai ter a opção lá no botão de excluir, tu vai ter as duas opções. Excluir, ele vai remover aquela prévia do sistema, né? Para quem não é usuário do sistema, as prévias são os orçamentos que a gente tem, né? Então, primeiro a gente trata como um orçamento, todo o período de negociação com o cliente, e depois, quando tu faz a confirmação, ela vira uma venda. E aí tu segue para fazer faturamento, check-in fotográfico, planilha de instalação e colagem, né? E depois vocês têm toda a parte de contas a receber, contas a pagar, né? Ah, já acharam, é isso mesmo, né? Então, quando tu cancela a prévia, tu mantém ela como cancelada no sistema e ele te ajuda, né? Numa futura negociação com o cliente, tu pode usar, além disso, tu tem o campo de observações na prévia. Então, antes de cancelar, tu pode ir lá na observação, colocar, se o cliente passou para vocês o motivo de não fechar a venda, coloquem lá. Vocês podem usar isso futuramente para uma nova negociação, né? Luciano, da Diário Painéis, tem algumas prévias com pontos lançados com tipo permuta ou bonificação, por exemplo. Esses pontos não são analisados na análise de vendas? Muito boa sua pergunta, Luciano. Mas eles são analisados sim, tá? Ele vai pegar todos os tipos de vendas que tu tem e vai conseguir botar isso lá sim, tá? Porque querendo ou não, mesmo que seja uma permuta ou uma bonificação, tu vai ter um custo para fazer aquela veiculação, né? Então tu consegue colocar isso lá sim. Até fazendo um reforço aí essa questão da permuta, né? A permuta ela é mais um tipo de recebimento, né? Então é uma venda que tu efetuou e a forma que o cliente vai te pagar é em permuta. Então, com certeza ele aparece no relatório sim. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida. Não precisa ser só do sistema, né? Algo que a gente tenha falado aqui que não tenha ficado claro. Ó, a pergunta do Luciano, então. Se confirma uma prévia, mesmo sem nota fiscal, se os dados vêm computados? Sim, tá, Luciano? Por quê? Mesmo que tu faça uma prévia, confirme ela, gere um faturamento, não é obrigatório tu ter uma nota fiscal emitida para aquele faturamento que tu está fazendo. Tu gera um documento fiscal dentro, uma fatura dentro do sistema, que ela vai te gerar a informação dentro da análise de vendas, que o análise de vendas ele pega tudo que foi vendido, né? E aí, com isso, ele vai te alimentar desempenho por ponto, tudo, todas essas informações seguem normal, sim. Independente se foi gerado nota fiscal ou não. Pergunta da Elisete. A partir do lançamento do contrato, eu tenho todas as informações para alimentação desses gráficos? Elisete, só me confirma o que tu está falando de contratos dentro do sistema lá em vendas, contratos, tá? Só para ver se a gente está falando a mesma coisa, tá? Por quê? O relatório análise de vendas, ele está dentro do menu de mídias, tá? Então ele busca as informações que tem dentro de mídias, tá? Então o que que acontece? Ah, sim, isso mesmo, em vendas. Então o que que acontece? Mesmo que tu não tenha ainda gerado um contrato, se tu confirmou a prévia ou não, tu vai ter como buscar a informação dentro do sistema,
né? Então, independente se gerou o contrato ou não, dentro do análise de vendas, tu vai conseguir buscar essas informações, sim. Porém, ele vai buscar das prévias, tá? Isso é bem importante ter isso bem frisado. Ele busca sempre da prévia e não dos contratos ou dos faturamentos gerados, né? Consequentemente, o contrato ou um faturamento que tu vai gerar, ele vai ter essa informação também, mas o sistema vai estar buscando das prévias. A pergunta da... Ah, só fazendo um reforço, então, Elisete, ainda dentro da tua pergunta, tem um relatório dentro do sistema, no menu de vendas, que é específico para buscar informações dos contratos ou informações de faturamento, tá? Então, tu tens também como buscar informação do contrato e do faturamento, tá? E aí ele vai estar dentro do o relatório dentro do menu de vendas, tá? Se ficou alguma dúvida, Elisete, fica à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou ver o questionamento da Ana. Como mesmo que muda a busca ali, caso eu queira o ranking das agências que mais me trouxeram vendas? Então vamos voltar um pouquinho lá no relatório, tá? Vou puxar só aqui um pouquinho para o lado. Então o que acontece? Aqui dentro do relatório, eu tenho como. Hoje eu estou filtrando pelo meu cliente, né? Mas vocês vão ver aqui em cima. Deixa eu tentar buscar o gráfico que está mais próximo. Aqui em cima, ó, vocês vão ter outras opções para buscar esses dados. Então, vocês vão ter aqui a agência, os vendedores, departamentos, empresas, né? Então, aqui tu vai selecionar ele e tu vai arrastar. Então, tu vai montando esse cubo aqui com as informações que tu vai puxando lá de cima. Então, aqui em cima tem tudo que está disponível e que tu pode configurar dentro do relatório. É muito simples, puxa aqui, arrasta, ele já vai estar disponível. Não sei se eu respondi a tua dúvida, Ana. Caso não, eu explico de novo. Oi, Ana, tá me ouvindo? Ficou clara a explicação? Tranquilo? Ficou dúvidas? Elisete, também se ficou dúvidas aí na explicação. Aos demais também, fiquem à vontade, pessoal. Pode perguntar. Estamos aqui para responder tudo que vocês têm de dúvidas. Oi, Ana, tá me ouvindo? Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Respondi tua dúvida, Ana. Muito obrigado, Henrique. Realmente o sistema ele é bem completo, né? Não querendo vender o peixe, mas já vendendo, né? O sistema é bem completo, ele traz uma infinidade de opções, né? E aí o que acontece? Tem muitos clientes que têm o relatório, por exemplo, disponível, mas acaba não utilizando muito, né? Então também esse é uma das nossas intenções, fazer com que todos esses recursos que o sistema tem sejam utilizados, né? Porque com certeza a gente sabe que vai ser um diferencial muito grande para todo mundo. Ah, sim, Henrique. Mas eu vou te dizer, a gente tem empresas bem pequenas, até mesmo com menos painéis outdoors, né? E com certeza o sistema já está começando a trilhar um caminho dentro da empresa, organizando alguns processos, né? Trazendo informações que até mesmo no Excel, né? A gente sabe que o Excel permite também várias opções, mas o Excel acaba não te dando alguns resultados que o sistema acaba trazendo, né? Então,
com certeza é um investimento que vale bastante a pena, né? Mas com certeza, no futuro aí, não precisa nem esperar o crescimento, né? Talvez já utilizar o sistema para utilizar os processos que ele tem e já ir crescendo junto com ele, né? Obrigado, Luciano. Com certeza vale a pena. Não temos dúvidas disso. Ana, tu tá ouvindo bem aí? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta em relação às agências. Fica à vontade para me falar se não respondi, tá? Até bem interessante essa questão que a Ana levantou, né? Como é que eu mudo? Hoje eu estou trazendo aqui o cliente que mais vende, mas se eu quero trazer qual é a agência que mais vende, né? Configuro ali com 2 cliques, busco essa informação e aí sim, né? Vou trabalhar em cima daquela agência, né? Seja dando uma margem maior para eles, fazendo um agrado, né? Isso são várias formas que a gente tem para buscar essas vendas, né? Trazer mais vendas para dentro da empresa. E também, claro, né? Não só ações para agência, por exemplo, que vende mais, ou o cliente, enfim, né? Mas espera aí, vamos pegar o menor. Por que que tá trazendo poucos resultados, né? Então, tu também consegue fazer algumas ações e primeiro identificar por que um nível baixo de venda, né? E por que também um, uh, um nível maior. E o que que tu vai fazer em cima disso para poder acompanhar esse crescimento, né? Isso não só para agências, que foi a pergunta da Ana, mas para cliente, para até mesmo para vendedor, né? Ah, beleza, Ana, obrigado, respondi sim. Tá? Mais alguma dúvida, Ana? Fica à vontade. Pessoal aí, Rogério, estão escutando bem? Meire, fiquem à vontade para participar, não tenham vergonha. Luciano, Luciano fez mais um questionamento aí, pessoal. Se a depreciação seria o valor de desconto que concede em cada prévia, tá? Também está incluso, tá? Mas, por exemplo, assim, tu tem o valor do teu ponto, que é R$ 10, e tu carregou ele para dentro da prévia com esse valor, certo? Então tu vai lá e tu não vai alterar o valor dele, tu vai dar um desconto, certo? Então automaticamente o sistema calcula o valor padrão da tabela com o valor que foi negociado naquela prévia e automaticamente já gera isso como uma depreciação, né? Por quê? Tu tá dizendo que o teu valor é 10, mas tu vendeu por 8. Então tu teve uma depreciação de 2, né? Então com certeza ele vai ser também dentro de desconto. Perfeito, Rogério. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Tem o meu e-mail aqui, tá? Anotem por gentileza, nos enviem dúvidas, sugestões, reclamações, até mesmo pauta para os próximos treinamentos, tá? Então, assim, os próximos a gente já tem projetado o assunto que vai ser, né? Mas com certeza isso para os próximos 2 meses, né? Então, os próximos 2 treinamentos. Mas aí a gente com certeza aceita sugestão de novas pautas daí. Pessoal, acredito que as dúvidas tenham sido sanadas. Se não for, nos acionem, fiquem bem à vontade. Detalhe, clientes e não clientes da Logicware, tá? Não tem problema algum, a gente está aqui para agregar conhecimento e tentar mudar de alguma forma os processos de vocês, tá? A gente vai encerrar por aqui.
Agradeço aí a participação de todos. Uma boa tarde e bom trabalho para vocês. Obrigado, Elisete. Obrigado, Rogério. Abraço. Precisamos, estamos aí, Luciano.